A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Ouça todos os dias, às 8 da noite, o Culto da Maravilha, com pastores convidados. Suas noites mais abençoadas na 89 Maravilha. A rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Prepare o seu coração para a Noite de Milagres da 89 Maravilha FM. Toda última sexta-feira do mês, a 89 Maravilha FM convida você para viver uma madrugada de fé, adoração e clamor na Vigília Maravilha, de 1 às 6 da manhã. Vamos juntos buscar a presença de Deus, interceder e celebrar os milagres em uma noite de oração. Vigília Maravilha, toda última sexta-feira do mês, aqui na 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Agora pela 89,7 Maravilha FM Uberlândia. Almoce com a palavra. Almoce com a palavra. Apresentação: Pastor Carlos Henrique. Boa tarde, gente feliz! Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, nessa tarde maravilhosa de terça-feira que Deus preparou para nós. Estamos aqui diretamente do 89.7. Que alegria ter a sua companhia por aí, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que já fez da Maravilha sua família, é a nossa família, é a família Maravilha Uberlândia. São 23 rádios levando a palavra de Deus para todos os lugares. Um investimento, iniciativa do nosso irmão Eduardo Cunha, que compreendeu que poderia haver uma rádio que toca o som do céu e é aberta para todas as igrejas, e é por isso que nós estamos aqui todos os dias, recebemos irmãos de diversas denominações para trazer a palavra de Deus. E sexta-feira, sempre com música ao vivo. Comigo aqui no apoio técnico, locutor e também operador, Júlio Neném. Júlio Neném, abençoado por Deus, só não vem dia de sábado. Sábado sou eu sozinho, viu, gente? Mas tá bom, né? Tá aqui com a gente hoje. Hoje tá movimentado, gente. Tá parecendo aquele dia do pagode aqui, viu? Do É Pra Jesus que lotou. Hoje também tá lotado, tá tudo certo. Estamos muito bem acompanhados aqui. Hoje tá com a gente o pastor Lúcio Reis. Boa tarde, pastor. Seja bem-vindo. Tá com a gente também o David. Isso. Boa tarde, David. Boa tarde. Você tá bom? Muito Como é que pronuncia? É Palmezini? Não, Palmozini? é David Palmezoni. Palmezoni é italiano? É italiano. Mas que chique. Você gosta de uma massa, então? Puxa. Olha aí. Essa piadinha do pepperoni. De vez, já chamou nós daqui para comer uma massinha lá? Ainda não? Comer, né? Não, você tem que fazer um negócio para nós conhecer sua cultura, né? Opa. Palmezoni é o nome de um molho que ele faz lá, ó. Os meninos são custosos, hein? O Ezio Vargas está aqui com a gente também. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos os ouvintes aí. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Daqui a pouquinho a gente vai explicar por que esse pessoal tá aqui com a gente. Tá com a gente também, eu chamei de deputado, viu, gente? Para mim sempre vai ser deputado, João Júnior. Seja bem-vindo, João Júnior. Gente, o João Júnior não entende ele brigou para trazer a Rádio Maravilha para Uberlândia, mas não aparece aqui. O pastor Lúcio vai ter que vir mais vezes aqui para ver se ele vem, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 89. É isso aí. Pastor Carlos, estamos juntos. Parabéns pelo trabalho que a rádio vem desenvolvendo aqui na nossa cidade, toda a região. É isso, a gente precisa disso. Pessoas que transmitem a palavra e trazem o conforto para todas as pessoas da nossa cidade. Grande abraço. Que maravilha, 12 horas com 2 minutinhos, gente. Olha, nós falamos de massa que eu lembrei. A pizzaria tá fazendo uma promoção com a gente. Quem gosta de pizza aí? Eu! Olha, gente, nós já sorteamos várias coisas aqui, entradas para eventos e tudo mais. O pessoal demora um pouquinho em buscar, né? Inclusive, o pastora Sandra, a senhora ganhou um corte de cabelo, vem cá buscar o voucher, tá? Não esquece, não. Mas a tal da pizza, o homem veio quase que na hora. A gente sorteou aqui, eu tava acabando o programa e ele já tava aqui. Não foi? O crente gosta de uma pizza, né? Oh, glória a Deus, aleluia.
Então a Alphaville Pizzaria Uberlândia vai estar sorteando nessa próxima sexta-feira aqui no Almoço com a Palavra uma pizza. A Alphaville Pizzaria fica ali na Avenida Floriano Peixoto, 5.237. É maravilhosa a pizza ali no bairro Alto Umuarama. Na Floriano, 5.237, naquele shoppingzinho que tem ali. Você pode entrar em contato com eles também através do Instagram, Alphaville _Pizzaria _UDI. Vai ser muito fácil de achar após as 14 horas no Instagram da Maravilha, Uberlândia 89 Maravilha. Vai estar o post para você poder compartilhar, marcar 3 amigos, segue o perfil da rádio, segue o perfil da Alphaville Pizzaria UDI e você já vai estar participando. Quem sabe sexta-feira você não tem que vir aqui buscar um voucher para comer uma pizza deliciosa e vai poder escolher, hein? Tem 3 sabores, se quiser fazer meio a meio, dá certo também. É o Almoço com a Palavra dessa terça-feira. Vem uma canção maravilhosa na voz do Fernandinho, Eu Vou Subir a Montanha. E na sequência, Pastor Lúcio entregando a palavra de Deus e a gente vai bater um papo com essa turma que tá aqui. Tem cada testemunho que vai te abençoar. Fica por aí, só estamos começando. 997658989 é o nosso WhatsApp. 997658989. Manda seu oi, eu faço questão de ler em nome de Jesus. Deus abençoe, tamo junto, Almoço com a Palavra. Eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros de Faraó se afogarem, eu já vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar, é a voz do meu amado me chamando pra subir, subir, subir. Eu vou me perder em meio à nuvem de glória, me encontrar diante de tua face, me perder em meio à nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Eu já vi a sarça ardente, eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros de Faraó se afogarem, eu já vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar, é a voz do meu amado me chamando
Maravilha FM 89,7, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu, diretamente dos nossos estúdios aqui da cidade de Uberlândia. Estamos aqui no edifício 2000. O Vlad Pequeno acabou de mandar um abraço para todo mundo, falou que tá topíssima a programação. Um abraço, Vlad. O Vlad tem uma cara séria aqui, né? Vai ver que é legendário, né? Deus abençoe. E quem mais tá por aqui com a gente? O Wilter, espero ter falado seu nome certo. Dr. Wilter. É o quê? É o Dr. Wilter. Ah, é porque Ele tá tudo junto. Ele é o coordenador de SAMU de Uberlândia e também é legendário. Dr. Wilter, que é coordenador do SAMU e é também legendário. Sim. Meu Deus, hoje nós estamos cercados de legendário aqui, né? Ele já mandou uma rua aqui pra nós, viu, gente? A Aninha Lopes tá ligadinha aqui com a gente. A Aninha, nós temos um áudio dela, ela ganhou uma inscrição pro Impacto Radical. Depois nós vamos rodar o áudio da Aninha falando como é que foi a experiência dela no Impacto Radical. Por falar em experiência, gente, hoje nós temos muita coisa para compartilhar aqui, porque nós temos aqui 4 pessoas que já participaram do Legendários, viveram essa experiência, e eles vão compartilhar o testemunho deles, independente daquilo que você pensa a respeito desse movimento. A gente ouve muita coisa na internet, a internet é um espaço aberto a todos, né? Então nós vamos ter manifestação de diversos tipos de opinião. Fica com a gente um pouquinho, vamos escutar a história deles, eu tenho certeza que de alguma maneira sua vida será abençoada por aquilo que vai ser apresentado aqui. Mas antes desse momento de testemunho, nós temos sempre o costume aqui dentro do Almoço com a Palavra de ouvir uma palavra. O pastor Lúcio Reis está aqui conosco, ele é pastor na 5ª Igreja Presbiteriana, ali no bairro Jardim Brasília, e está com ele essa oportunidade de ser um instrumento de Deus para nos abençoar nessa tarde. Fique à vontade, pastor, que Deus o use poderosamente. Privilégio, hein, poder compartilhar da palavra de Deus na hora do seu almoço, hein? Você está almoçando aí, vai ter o privilégio de se alimentar da palavra, é sempre um tempo precioso. Estarmos aqui na 89.7, Rádio Maravilha, é um privilégio muito grande para nós. Eu quero compartilhar um texto que identifica muito com o nosso Ministério dos Legendários, que é Marcos capítulo 2, versos de 1 a 4. Alguns dias depois, ele voltou a Cafarnaum, e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar junto à porta. E Jesus pregava a palavra, e chegaram 4 homens carregando um paralítico numa esteira. E eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão, e por isso fizeram um buraco no teto por cima onde estava Jesus, e fizeram descer o homem paralítico na esteira bem na frente dele. Esse esforço, né, que esses homens fazem para levar um amigo, né, até onde Jesus estava, o cenário é muito interessante, porque Jesus estava numa casa curando os enfermos, e muitos enfermos eram levados até Jesus, e a multidão estava aglomerada naquele lugar, e eles não tinham como entregar ou levar e colocar aquele amigo até onde Jesus estava. Então era impossível atravessar a multidão, e eles fizeram um esforço tremendo. Eram 4 amigos, né? O texto diz que eles colocaram o paralítico numa maca e eles encontraram uma maneira de levá-lo até Jesus. E a maneira que eles encontraram foi abrindo um buraco no teto e descendo o paralítico até onde estava Jesus. Esse esforço, né, que os 4 amigos fizeram, e eu lembro aqui do lema, né, dos legendários, né, dar a vida pelos nossos amigos. Isso faz parte do nosso lema, isso faz parte da nossa filosofia, isso faz parte do nosso ministério como homens, como legendários. Então, quando nós fazemos um trabalho, um movimento dos legendários, e fazemos todos os nossos esforços, né, físicos, emocionais, espirituais, financeiros, é sempre para levar os nossos amigos. Existem pessoas que estão, de alguma forma, paralisadas, talvez não por conta de uma lesão física, por conta de uma deficiência física, mas elas estão paralisadas por conta das suas emoções, por conta da sua falta de perspectiva de vida. Então, o nosso trabalho é conduzir essas pessoas até Cristo. E já tivemos também oportunidades, momentos de levar pessoas com suas deficiências físicas, e foram momentos assim extraordinários, né? Muita gente se esforçando, né, para que aquela pessoa chegasse até o final
da sua trajetória. Então é sempre muito bom poder ser instrumento de Deus, né, nesse tempo onde o homem perde seu papel, ele perde a sua dignidade, ele perde a sua força, ele perde a sua consciência de valor, ele perde o seu papel sacerdotal. Então o movimento dos legendários vem nesse momento preencher essa lacuna, porque o homem foi feito para ser sacerdote, para ser o cabeça da sua casa, e cabeça não é aquele que dá as ordens, mas é aquele que dá a direção, que direciona a família. Então, nós entendemos, né, através do movimento Legendários, que o trabalho que está sendo desenvolvido, né, começou na Guatemala com o CHEP e já alcançou vários países, né, e no Brasil tem sido o lugar onde o movimento tem crescido mais rapidamente, né, talvez até por essa carência, né, essa falta de proposta, né, que colocasse o homem no lugar que sempre foi dele. Então, as igrejas hoje têm seus trabalhos, né, têm seus ministérios, e o Legendários vem contribuir com isso, né, vem ser uma força, um movimento que ajuda as igrejas no seu trabalho de aperfeiçoamento, de restauração da dignidade do homem no seu papel de sacerdote. Então eu olho para essa história e eu fico observando como que Deus vai usando, né, pessoas e ministérios diferentes para cumprir o seu propósito. Então tem ministérios de mulheres, né, que Uberlândia tem Ministério das Águias, né, Mulheres Águias, que tem sido um trabalho lindo, maravilhoso, que tem alcançado muitas mulheres. E você tem outros ministérios aí. Então, Legendário entra, assim, como um movimento, não é uma igreja, né, que se levanta, não pretende em momento algum concorrer com a igreja, pelo contrário, o que nós dizemos no Legendário é que você tem que ser instrumento para fortalecer a sua igreja. Essa é sempre a nossa direção, né, o nosso direcionamento. Então, poder olhar para a história desses 4 amigos e nos colocar nessa posição de alguém que faz todo o esforço para conduzir alguém a Cristo. O trabalho que é feito na montanha é um trabalho exaustivo, cansativo. Tem alguns irmãos aqui que moram na montanha, não sei como que eles dão conta, né? Estão subindo em todas as montanhas. Eu já tive em 3 montanhas e realmente é muito exaustivo, mas é compensador ver o que Deus faz na vida dos homens, né? O quebrantamento, a transformação, homens que têm as suas famílias restauradas. Tem muita gente que vai para o Legendário como a última opção para ele. Ele fala, cara, eu vou jogar tudo agora nessa oportunidade, porque o meu casamento não tem jeito. Eu já enviei pessoas para o Legendário que diz, pastor, eu estou com os papéis do divórcio para serem assinados, eu vou lá porque o senhor está pedindo, mas não tem chance mais para o meu casamento. E lá Deus trabalha o coração desses homens, abre o entendimento deles, restaura a sua dignidade, eles voltam com essa missão de serem o sacerdote da sua casa. Então é lindo ver a transformação que isso tem feito. Obviamente, há muitos comentários sobre o movimento, né? Muita gente não participou, ouviu falar, interpretou, mas é importante que você, antes de fazer qualquer interpretação, qualquer julgamento, participe, né? Essa é uma condição até de sanidade, de racionalidade. Você primeiro, você participa para depois você estabelecer um juízo, né? Eu conversava com um ateu, ele dizia assim, pastor, me desculpe, mas eu não acredito na Bíblia. Eu falei assim, você leu a Bíblia quando? Ele, não, eu nunca li a Bíblia. Eu falei, pô, me admiraria você que nunca leu a Bíblia, cresce nela, então você teria mais fé do que eu. Então, lê a Bíblia e depois você diz qual parte dela você não acredita, tá bom? Vamos fazer um compromisso aqui. Ele falou, então tá bom. E ele leu a Bíblia. E ele ficou maravilhado com a Bíblia. Tem um livro que foi produzido há muitos anos atrás, chama E a Bíblia Tinha Razão. Esse é um tratado arqueológico, né? Os homens se reuniram e a intenção deles era provar que a Bíblia era uma farsa. E eles fizeram documentos, fizeram pesquisas, avaliaram. E aí, no final de tudo, o tiro saiu pela culatra, né? Porque eles concluíram que a Bíblia tinha razão. Então, naquele afã de desacredibilizar a Bíblia, eles acabaram chegando à conclusão do seu valor. Então, nós usamos, né, nós estudamos, nós pregamos a Bíblia no movimento. Não há absolutamente nada da nossa inteligência, da nossa capacidade. Tudo que nós fazemos lá
fundamentado na palavra de Deus. Então, eu fico muito grato a Deus, porque Deus nos levantou o movimento, e ele chegou no Brasil, e muitas igrejas, muitas famílias têm sido restauradas, muitas pessoas que nunca tiveram contato nenhum com a igreja, e através do Legendários elas começaram a se interessar pelo Evangelho, e as suas famílias todas estão envolvidas. Então, quando nós subimos numa montanha com 200 participantes, 200 pessoas trabalhando, nós temos no mínimo ali 1.000 pessoas, porque você tem seus filhos, você tem as suas esposas que estão, de alguma forma, na expectativa de que eles voltem transformados, e é isso que Deus tem feito. Então, eu estou na igreja há muitos anos, eu me converti em 1983, e de lá para cá eu fiz muita coisa, participei de muita coisa, participei do Impacto Radical, acampamentos, já perdi a conta de congressos, encontros de casais, tudo foi maravilhoso. Contribuiu de uma maneira positiva para o meu crescimento, para a minha maturidade, mas vou dizer uma coisa, nada se compara ao movimento Legendários no que diz respeito à restauração do homem. Eu vi homens que não acreditavam em si mesmos, e eles voltarem acreditando. Então, nós vamos continuar, à semelhança dos 4 amigos, fazendo todo o esforço, se necessário for, abrindo o teto, rasgando o chão, carregando cadeira, mas vamos fazer todos os esforços para que pessoas encontrem a Cristo, para que elas cheguem até onde Jesus está. Então, que Deus abençoe sua vida e que você seja um amigo a conduzir alguém a Jesus. Se não for através do Legendário, seja através do seu testemunho, do seu ministério, mas faça todo o esforço para você conduzir alguém a Cristo. Seja amigo. Amigo é aquele que dá o melhor que ele tem, e o melhor que nós temos para oferecer é Jesus. O resto do texto não diz o que aconteceu, mas ele foi curado. Provavelmente os amigos festejaram com ele, encostaram aquela maca que não precisariam mais. Muita gente está paralisada, muita gente está doente, muita gente está sem perspectiva e está esperando você para levá-lo a Cristo. Que Deus abençoe você e a sua casa. Glória a Deus. Vou aproveitar a presença do pastor Lúcio para dirigir uma palavra de oração, abençoando a todos nós que estamos aqui sintonizados ao Almoço com a Palavra. Tem muita gente nos hospitais que nos ouvem. O pessoal tem um grupo religioso ali. A gente fala grupo religioso, mas é uma mescla de irmãos espíritas, católicos, evangélicos, no Luta pela Vida, que eles inclusive dão radinhos para as pessoas que estão internadas ali. O pessoal ouve a gente, que o Senhor possa levantar essa intercessão a favor dos que necessitam. Amém, amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Oportunidade que nós temos de estar na mesa, nos alimentando, o pão que o Senhor nos dá todos os dias. O Senhor é o Deus da nossa provisão. O Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas. O Senhor é o Deus que criou as estrelas e as chama pelo nome e as comanda. Então nós não temos apenas um Criador, nós temos alguém que nos fez e que cuida de cada um de nós. Então, Senhor, nessa hora, vá aos leitos de hospitais, às penitenciárias, aos locais de trabalho, aquele que está no carro, aquele que está com a sua família reunida, aquele que enfrenta um problema de saúde, um problema relacional, aquele que lida com uma dificuldade financeira. Pai, em nome de Jesus, alcance cada um deles agora. Nós os apresentamos ao Senhor como fizeram aqueles 4 amigos. Colocamos as necessidades de cada um deles no teu altar, certos de que o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que responde a nossa súplica. O Senhor é o Deus que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém abre. Amém. Então entregamos, ó Deus, cada ouvinte da rádio, entregamos, ó Deus, o programa, entregamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja. Amém. Amém, meu querido, minha querida que está com a gente aí. Deus abençoe o pastor Lúcio pela sua palavra, né? Pastor Lúcio Reis, que pastora ali na 5ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Está com a gente aqui também o David Palmezoni, acertei agora. É isso aí. Aí, ele é o secretário da Associação dos Legendários do Triângulo Mineiro e faz parte do Ministério Igreja Sal da Terra da Zona Sul. É isso mesmo. Com a gente também o Ézio Vargas, ele é presidente da Associação dos Legendários aqui do Triângulo Mineiro e também é da 6ª Igreja
Presbiteriana. É isso A mesmo. sexta é do Santa Mônica? De Santa Mônica, ali perto da UFO ali. Ah, benção demais. Então, estão com a gente aqui hoje também o deputado, né? O João Júnior. Sempre vou te chamar de deputado, não tem jeito, né? Querido, que já participou também do Legendários e está por aqui. Eu gostaria, não sei que ordem que vocês vão querer fazer isso, que cada um relatasse de forma breve a sua experiência, né? O que você viveu, o antes e o depois dessa subida na montanha. Bom, posso começar. Bora, Wesley. Eu converti aos 15 anos de idade. E aos 16 anos eu conheci uma missão chamada Mocidade para Cristo. E apaixonei. Trabalhamos com Mocidade para Cristo muito tempo. Até os 42, 43 anos a gente estava lá junto na evangelismo de escola e tal. E a gente foi perdendo a conexão com os jovens, né? Porque já tinha um velho lá falando com o jovem na escola. E aquilo foi mexendo comigo e eu falei, Deus, olha... Tá bom, Deus, já cumpri o meu compromisso do Senhor de dedicar a minha juventude, a melhor época da minha vida, para o Senhor. E aí, aquilo depois me incomodou e eu falei, Deus, mas eu dediquei o melhor da minha vida para o Senhor, que foi minha juventude, mas agora eu quero dedicar os últimos anos da minha vida ao Senhor. E aí, logo passou um dia, um amigo de Belo Horizonte me ligou, olha, tem um acampamento aqui que é a sua cara... É aventura, andar de mochila, tal, do jeito que você gosta, você tem que vir. Eu não sabia o que era e fui nesse negócio. Cheguei lá e gostei demais. Falei, meu Deus, esse negócio é muito bom. É um acampamento para homens, né? E trabalha essa questão da masculinidade. E assim, eu me considerava um marido perfeito. Né? Eu pensava assim, nossa, minha esposa, a Kênia, é uma mulher sortuda. Que é isso? Um marido que nem eu. Não, essa mulher ganhou na loteria. E quando eu cheguei lá no Legendários, eu vi o tanto que eu precisava melhorar. Eu vi o tanto que eu era negligente com a minha família. O quanto que eu era procrastinador na minha casa. O quanto eu precisava amar muito mais a minha esposa. E voltei um homem diferente. Voltei um homem diferente, disposto a mudar. E aí eu tive a oportunidade de servir nos Legendários. Eu gostei quando eu fui, mas quando eu servi no Legendário, meu irmão, meu olho brilhou nesse negócio. Eu falei, meu Deus, Uberlândia tem que ter um negócio desse aqui. E aí foi quando eu entendi que Deus tinha respondido a minha oração, quando eu falei que eu queria dedicar também os últimos anos da minha vida no Evangelho. Então, assim, foi resposta de Deus. Deus respondeu minha oração. E glória hoje a gente está aí com os Legendários. A gente está aqui fazendo a vontade de Deus, crendo que a gente está no centro da vontade de Deus. Amém. E Deus tem usado, apesar da gente, apesar de mim, apesar de nós, Deus tem feito maravilha na vida dos homens, que assim como eu, achavam que era o homem perfeito, né? Que era o marido perfeito, o crente perfeito, mas a hora que Deus me colocou diante do espelho, completamente nu, eu entendi que eu precisava melhorar, que eu tinha muita coisa ainda para caminhar. Então essa foi minha experiência com Legendários. Minha casa mudou, minha esposa também mudou também. Foi transformador na minha casa. Crente velho, caindo nos dentes. Né? Mas Deus me mostrou que eu precisava melhorar ainda. Que maravilha. É isso aí. E o David? A minha história tem conexão com a do Ezio, né? Porque os jovens que ele evangelizava, eu sou um deles. Né? Então, eu fiz parte desse... Porque eu vim de uma história onde, infelizmente, até porque eu vinculei tanto aos Legendários, pela questão da paternidade, né? Eu não tive um pai, que infelizmente ele nos abandonou. E por essa questão, por falta desse colo seguro, eu sofri muitas violências no passado, inclusive violência sexual, física, enfim. E o que me tirou desse lugar, dessa profundeza, foi justamente a MPC, né? Que quando eu estava aos meus 14 anos, eu conheci um movimento e ali ele me instigou a estar naquele lugar, né? Então a MPC, ela teve esse ponto muito importante na minha vida. E a igreja, né? Que é a igreja que eu participava, a Igreja dos Irmãos, a minha primeira igreja, onde eu tive a oportunidade de ouvir a palavra. E o Ezio e o Felipe, que são os legendários, né? Que são os pioneiros, inclusive eles que trouxeram para a cidade de Uberlândia, me convidou para essa experiência. Se eu não estiver enganado, eu era o quinto da cidade de Uberlândia ainda. E eu falei, cara, eu não tenho condição. E aí não é sobre condição, é sobre quando o Senhor te quer nos lugares, ele te leva.
Amém. E o Senhor, Ele proporcionou tudo isso, eu estive lá. E o que era mais doido de tudo isso, que com esse relacionamento rompido do meu pai, dessa paternidade, depois ele veio a óbito, eu não consegui perdoar ele antes. Eu tenho irmãos, né, por parte do meu pai. Certo. Então, acaba que ainda tinha essa questão a ser resolvida. E na montanha, eu convidei, ele é do Rio de Janeiro, eu sou de Minas, eu convidei e nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos na mesma montanha. Então, a minha experiência, a minha casa, sou casado com a Vanessa, tenho o Timóteo e a Elisa, são a minha família. Eu tive a oportunidade, mesmo não tendo esse contexto de paternidade, o Senhor me deu essa oportunidade. Então, acaba que a montanha foi mais para forjar esse caráter de homem, porque eu não tinha esse exemplo, não tinha esse modelo. E só que na montanha Deus fez muito mais, né? Eu tive a oportunidade dentro de uma situação que ocorreu numa noite, a barraca do meu irmão quebrou, ele teve que entrar para dentro da minha barraca. E ali o Espírito Santo bateu em nós dois, e ali foi uma noite abençoada, onde ele houve perdão. Olha aí. Então a montanha fez algo que 20 anos o diabo tentou destruir, que era a nossa unidade. Ele fez não só a nossa união, como também nós somos irmãos de montanha, né? Tive essa oportunidade, essa honra. Então a montanha, mesmo que você é um bom pai, um bom marido, ela não é somente para restaurar ou religar. É para você entender também, ser como um vaso de honra na mão de outro homem que estará lá para ver você, para que você seja usado por Deus. Então eu vejo muita gente falando, eu não preciso ir porque eu já aceitei a Jesus. Está aqui o pastor Lúcio, Ézio, sabe disso, a história deles tão bonita, de busca. Mas a vida deles foi exemplo para outros. E também eles aprenderam lá. João Júnior teve a experiência também. Então a minha experiência na montanha é, eu tive a oportunidade de entender sobre o perdão, ali eu consegui avançar, entender sobre família, né? Então hoje eu vivo dentro do Legendário, sou o secretário da associação e, como diz o pastor, eu sirvo porque esse desejo de estar mais é muito bom, de ver outras vidas sendo restauradas. Ele falou pouco, né, pastor? Mas nós temos homens, prostituição, droga, entre outras coisas muito piores que voltam e as mulheres falam assim, vocês engoliram o homem, voltou um alienígena. Na verdade não é nós, é simplesmente o que está em Gênesis, é voltar ao Éden, o homem original. Então os Legendários estão para isso, essa é a nossa função. Uma pessoa que não é evangélica também consegue viver essa conexão ali? Sim, com certeza. Eu posso bem rapidamente dar a experiência que eu tive em Belém do Pará, né, que eu fui enviado pela Manada de Uberlândia, a gente vai a alguns outros estados, onde um ateu, né, num momento que nós temos lá com Deus uma conexão, um ateu caiu de joelho e viu aqui, eu creio, né, ele viu a presença do Espírito Santo, um anjo estava lá e ele aceitou Jesus. Então nós temos ateus, nós temos umbandistas, nós temos católicos, evangélicos, é a montanha de Jesus. Entendi. Se você quer estar com ele, seja bem-vindo, não importa a sua religião, seja homem e venha estar conosco. Pastor Lúcio, quer contar da sua experiência Muito também? bem. Todo pastor, acho que eu posso falar isso, todo pastor vai para a montanha, para os Legendários, pensando assim, eu vou lá aprender para fazer na minha igreja. A gente sempre sai com essa visão, né? Alguma coisa está acontecendo aí, todo mundo falando de Legendários, deixa eu ir lá para trazer isso para a minha igreja. Você não sai pensando, alguma coisa vai acontecer comigo. Sim, é verdade. E assim, duas coisas foram fundamentais para mim. Primeiro, que Legendário trabalha família. O foco é família. E hoje a gente está muito envolvido com o trabalho, com muita coisa, e a família acaba ficando em segundo lugar. E se perguntar, o cara fala, não, tudo que eu faço é pela família. Obviamente, trabalho de manhã, de tarde, de noite, mas tudo que eu estou fazendo é visando a família, só que ele está perdendo a família. Pastor há muitos anos, né? Graças a Deus tem uma família bonita, maravilhosa. E achava que estava tudo pronto, né? Como o Ézio disse. Achava que a minha família... Eu não achava que fosse perfeita, mas também ela não era imperfeita, né? Ela tinha algumas coisas, mas era uma família boa. E aí foi muito interessante, porque eu saí para ir para o Legendário sozinho e esses caras armaram para mim. Eles pegaram meu filho mais velho... Combinaram com ele, dele ir, não tirou foto na van, não apareceu em lugar nenhum para eu não ficar vendo. E lá, na chegada do Legendários em São João del Rei, Isso, Las Campanas. eu estou lá na fila, fazendo o check-in lá, meu filho vem e bate no meu ombro. Aí foi um dos momentos mais importantes para mim. Nossa Deus. Porque eu não imaginava meu filho estar ali, e ele subia a montanha comigo. E eu tenho 65 anos, tenho neuropatia, eu sinto dores horríveis nos pés. E quando eu comecei a caminhar, eu falei, meu Deus, vai ser meio complicado esse negócio, eu não posso dar spoiler aqui, né, gente?
Mas meu filho foi alguém que me ajudou a chegar no final. Inclusive fazer massagem nos meus pés. E meu filho, filho de pastor, vocês sabem, né? Ele é conhecido como filho do pastor. Ele não tem identidade. Como ele é mais forte do que eu, então lá eu era o pai do Felipe. Então a coisa mudou. Então a imagem dele projetou mais do que a minha. Então isso foi um baque para mim, mas também ao mesmo tempo foi fundamental para ele. Porque ele já estava cansado de ser meu filho. Ele queria, ele precisava da identidade dele. E quando eu voltei dos Legendários, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu quase matei a minha igreja de susto, porque eu falei, eu quero confessar 2 pecados aqui. Eu quero confessar o adultério e um roubo. Foi. Nossa, aí eu vi o pessoal fazendo assim. Eu falei, primeiro eu adulterei com a igreja. Eu adulterei com a igreja. Em alguns momentos eu sacrifiquei a minha casa em prol da igreja. Então eu queria pedir perdão à minha esposa, porque eu adulterei. A segunda coisa, eu falei, eu quero pedir perdão aos meus filhos, porque eu roubei o tempo deles. Tempo que eu deveria dedicar aos meus filhos. E eu fiquei atendendo as demandas, as necessidades, que são muitas. Então, dentre tantas coisas que foi Legendários para mim, o que mais marcou foi essa questão familiar mesmo. Eu falei, poxa Deus, eu preciso focar minha família, né? Então, é isso que eu tenho procurado fazer. Graças a Deus, Deus tem nos dado essas oportunidades. Precisa ir para a montanha? Não. Deus falou com Jonas no ventre do peixe. Sim. Falou com Elias no fundo de uma caverna. Ele pode falar em qualquer lugar, mas ele pode falar na montanha também. Então não há necessidade de você ir para a montanha. Mas a montanha é lugar onde Deus falou com muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus. Então, esse é o testemunho. Sou grato a Deus, né, pelo Ézio, né, que insistiu, né, tanto, pastor Luz, vamos lá, pastor Luz. E eu, não, eu vou, qualquer hora. Eu falei assim, cara, eu vou porque senão esse cara não vai parar de me chamar. Então, foi nessa condição e hoje nós temos o privilégio, né, como Quinta Igreja, de receber os Legendários lá no check-out, né? Então é uma festa muito bonita e eu sou muito grato a Deus. Que bênção. João Júnior, nosso deputado, está aqui com a gente, também teve a experiência com Legendários, ele vai falar um pouquinho, mas aqui, ó, a Raquel, boa tarde, Raquel, Deus abençoe, mandou uma pergunta para nós, eu vou deixar vocês pensando enquanto ele fala da experiência dele. Qual que seria a diferença entre masculinidade e machismo? Muito boa pergunta. Diferença grande. Então, boa tarde a todos. Para mim é uma honra, né, estar aqui nessa bancada com todos vocês. Pastor Ézio, David, Pastor Lúcio. Na verdade, eu sou muito grato a eles, igual o Pastor Lúcio falou, pelo Ézio, pelo Felipe, que insistiu nesse movimento aqui em Uberlândia. Tem insistido com nós todos os dias. Direto mandando mensagem para o Ézio, agradecendo isso. Porque é algo transformador. E eu estou falando aqui agora e estou arrepiado. Eu recebi o contato dos Legendários pelas redes sociais, normal, e de um amigo que fez o Legendários. E assim, de verdade, eu tive aquela primeira sensação que isso também era uma modinha, que não precisava estar participando do Legendários para você promover o encontro com Deus, ou enfim, realmente não precisa, né? Só que eu, dentro da minha atuação pública, da minha vida pública, eu venho percebendo a deterioração da sociedade, tudo em vista do alvo principal, que é a família. A família é o alvo principal. Para que, se a família, que é a célula máter da sociedade, for destruída, a dominação fica mais fácil. Então a gente tem que fazer o quê? Enfraquecer o homem, fortalecer a mulher, causar um grande desequilíbrio dentro da casa e um desarranjo total ficou mais fácil dentro do campo da dominação política e pública. Tá o prato feito. E eu sempre vinha sofrendo com isso, percebendo isso, tanto nas questões de causas legítimas. As crianças, as famílias atípicas, o pai abandona a família. Enfim, esses feminicídios, a gente percebe sempre o homem não cumprindo o papel. E aí, num dado dia, eu estava conversando com um amigo, que até faz parte dos Legendários de uma forma muito especial, que é o Lucas Vasconcelos. Eu falei, Lucas, e a gente conversando sobre família, eu falei, Lucas,
Eu quero utilizar o meu mandato, a minha visibilidade, não para destaque pessoal, mas para a gente criar um movimento de homens. Precisamos criar um movimento de homens urgente na cidade de Uberlândia e em toda a região. Eu quero conversar com os meus prefeitos, meus amigos, vereadores, toda a liderança da região, para que a gente fortaleça a família, fortaleça o homem. Porque o homem não está cumprindo o dever dele dentro da casa dele. Aí sobra tudo nas costas das mulheres. E nessa fala com ele se emocionou, começou até a lacrimejar, começou a me abraçar. Quem conhece o Lucas sabe a forma que ele comemora. E falou assim, Joãozinho, você não precisa criar isso, já está pronto. Eu participei e aí ele começou a me contar da experiência dele na montanha, da experiência dele com legendários. E ali meu coração aquebrantou e eu fiz a inscrição. Na verdade, o dia que eu fui fazer a inscrição, nada dava certo no link, não dava certo fazer a inscrição. Ele me mandava outro link, enfim, eu fiz a inscrição e fui. E fui ainda resistente. Mas eu tive a convicção de todo o meu propósito na vida pública naquele local. E mais do que isso, como foi dito por todos aqui, eu tive a convicção e a percepção clara do tanto que eu sou falho, do tanto que eu sou menino e eu precisava melhorar cada vez mais junto à minha família, junto à minha esposa e junto a essa sociedade que eu estou me colocando à disposição para representar. Então eu precisava passar por tudo aquilo que eu passei, por uma provação muito grande, um encontro fenomenal com o Espírito Santo para que tudo isso acontecesse. E hoje eu tenho orgulho de falar, coloco nas minhas redes sociais, sou até criticado por alguns e não tem problema. Isso é ótimo, ser criticado por algo que a gente está fazendo que está me fazendo tão bem e eu tenho certeza que faz bem para muitos homens que lá estão. Na verdade, faz bem para as famílias. Então, eu estou aqui para dizer para todos, eu sou um legendário, sou muito feliz por ser um legendário, não me escondo. Pelo contrário, se eu puder deixar um conselho para todos que aqui estão, eu deixaria que dê essa oportunidade a você, dê essa oportunidade à sua família. Para você criticar, participe. Depois que você participar e não gostar, faça a sua crítica, tá tudo bem. Mas depois que você participar e dê essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai mudar a sua percepção, porque você vai sair de lá com uma mudança muito grande. E mais do que isso, vocês não sabem o tanto de mensagem que eu recebo das esposas. As esposas são as principais incentivadoras, as principais pessoas que estão na esperança da mudança daquele homem, né? Naquele momento. Então, eu recebo muito direct das esposas, falo assim, chama meu marido, convence ele, conversa, porque não é porque às vezes está muito ruim lá na casa, é porque a gente quer sempre melhorar. Então, o nosso objetivo é sempre melhorar. Então, a mensagem é essa, que subir a montanha é muito forte, é intenso, é marcante, mas, pelo contrário, não é o fim. É apenas o começo de uma nova vida. Então, eu deixo aqui o meu testemunho e o convite a todos que estão nos escutando aí, vem participar, porque eu tenho certeza que amanhã vai ser você dando um testemunho como esse. E eu preciso, né, Julinho, manifestar aqui, porque a gente está alcançando milhares de pessoas agora, e pelas redes sociais, o YouTube e tudo mais. Quantas pessoas vão ouvir isso aqui, né? E a gente precisa fazer menção honrosa de que isso é um trabalho seu também, né, João? Sim. Você pegou no pé do João Júnior para trazer uma rádio para cá, que eu acho que o pessoal de Belo Horizonte não tem noção do tamanho de Uberlândia, né? Eles às vezes confundem com Uberaba, nada contra os Uberaba, viu, irmão? Deus abençoe Uberaba. Mas assim, a nossa cidade, ela tem um desenvolvimento, né, exponencial, ela cresceu muito, ela tem muitas aberturas. E quando você fez essa ponte para a Rádio Maravilha estar aqui em Uberlândia, hoje realmente você estava sendo um instrumento de Deus. Deus abençoe você e já vou te fazer uma cobrança. Vem aqui num programa fazer uma prestação de conta. Com certeza. O Fábio mandou aqui uma mensagem que uma verba até que você destinou foi para a escola dos filhos dele. E quanta gente que não sabe do que você já tem feito, né, João? Que realmente a gente acaba trabalhando muito e divulgando pouco, né? Só que é uma obrigação também do parlamentar divulgar o trabalho dele. Precisa. É por isso que a sociedade foi formada para não falar sobre política. Porque geralmente fica destacado só os maus políticos. Sim, é verdade. E as pessoas que estão trabalhando acabam não divulgando. Acabam tendo resistência à divulgação, enfim. A gente realmente precisa vir aqui, prestar contas e mostrar que tem muita coisa boa acontecendo. E tem muita gente boa também por aí. Com certeza. E eu tenho certeza que o a gente irmão vai conseguir. Sebastião Severino é um dos que mais ouve a rádio aqui. Ele é motorista de aplicativo. Tá mandando um abraço pro pastor dele, o Gilberto, da Igreja Batista ali do Parque Sabiá. Pastor Gilberto, nós estamos esperando o senhor por aqui, viu? Inclusive, eu não sei se o senhor já foi no Legendários. Já vai ficar o convite aqui, pastor Gilberto, né? E pro irmão Severino. Irmão Sebastião Severino é aquele cabra retado. Todo dia tá aqui. Se a rádio sai do ar, ele fica bravo e manda mensagem. Cadê? Eu tô sozinho.
sozinho, tô com solidão. Abraço, meu irmão, mandando um abraço para todos vocês aqui. Obrigado. E aproveitar o ensejo, queridos, não sei qual de vocês vai querer falar sobre a pergunta da dona Raquel, da irmã Raquel, a respeito da diferença de masculinidade e machismo. Né? A gente, às quartas-feiras aqui no programa Almoço com a Palavra, a gente tem um quadro que chama Entre Nós. A Kelly Almara Dias sempre vem para falar sobre família. Geralmente o assunto gira em torno disso. E vem muitas perguntas relacionadas a isso, né? Eu nem vou fazer uma das perguntas que fez, deixa para depois, mas vamos ouvir primeiro sobre isso. Em primeiro lugar, a diferença entre machismo e masculinidade. É interessante como que os ismos são umas distorções das origens, né? Se você vê, por exemplo, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou macho, a sociedade criou machismo. A Bíblia diz que Deus criou a fêmea, a sociedade criou feminismo. Então, a deturpação da origem é o que tem acontecido. Então, quando nós pensamos em machismo, a diferença de masculinidade e machismo é que a masculinidade aponta para o nosso papel, para a nossa missão como homem, que é proteger a mulher, a família, que é ser provedor. Né? Então, são os dois P's, provedor e protetor. E quando a gente lê na Bíblia, eu acho que esse é o grande gargalo, né? O movimento feminista pega exatamente nisso, que é a questão da submissão e do homem ser o cabeça. Mas vamos entender isso. Sim. Quando a Bíblia diz que o homem é cabeça, nunca foi no sentido de dar as ordens, né? Porque a gente entende muitas vezes que cabeça é para dar ordem. Nunca foi isso que Deus intencionou. O papel do homem como cabeça é dar direção. A minha cabeça não me dá ordem. A minha cabeça me direciona. Então, o papel do homem é dirigir a sua casa. É por isso que Jesus, quando o diabo disse para ele transformar pedra em pão, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é direção. Então, o homem que traz só pão para casa não é homem. Isso qualquer um pode fazer. Você pode pedir no iFood. Então, homem que é homem, e aí nós estamos falando da masculinidade, é alguém que traz direção para a sua casa. Então, esse é o papel do homem. A mulher, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido e não ao homem, ao marido, a palavra submissão é muitas vezes interpretada como subserviência, como se ela estivesse numa posição de inferioridade. A palavra de Deus diz que homem e mulher são iguais, nós só somos diferentes em função, em papel, mas em essência nós somos iguais. A mulher é para se sentir orgulhosa em ser submissa, porque a palavra submissão é missão de base. Então é aquela mulher que edifica a casa. O homem não edifica a casa, a mulher sábia edifica a casa. Então, quando você fala de submissão, você está falando de ser uma missão de base. O homem é fraco. O homem, a esposa morre, ele vai beber cachaça no boteco. A mulher fica viúva, vai vender salgado na rua. A mulher viaja, a casa vira uma bagunça. O homem viaja, a casa está arrumada. Então, a mulher tem uma força. Então, o homem que entende, e o legendário não trabalha machismo, trabalha masculinidade, a gente volta muito mais sensível à necessidade da mulher. A gente fala, puxa, não é o testemunho que nós estamos dando aqui, eu não tenho sido um bom marido. A gente não volta dizendo, agora comigo é assim. não tem nada disso. Se o cara voltou do legendário fazendo isso, ele foi em outro lugar. Ou ele não entendeu nada. Ele subiu, foi noutra montanha. Não entendeu nada, subiu outra montanha. Mas essa é a grande diferença. Então, o papel do homem é ser o protetor e o provedor. Isso é masculinidade. Né? É alguém que assume a liderança da sua casa. Tem muitas mulheres adoecendo porque os maridos não assumem o seu papel. Tem muito marido reclamando que a mulher não deixa ele assumir o papel dele, mas ela está porque ele não assume. Então, as mulheres, no decorrer do tempo, elas tiveram que correr atrás do sustento. Elas tiveram que fazer aquilo que originalmente era do homem. Então, foi a omissão do homem que fez isso. Mas a gente trabalha na montanha masculinidade. Se for machismo, aí é uma prova de resistência. Como não é machismo, mas é masculinidade, é uma prova de perseverança. O homem que vai para a montanha e passa pelo percurso que ele passa, não é para provar o quanto ele pode, o quanto ele é capaz, qual é a resistência que ele tem. É o quanto ele se submete.
Glória a Deus, que coisa profunda, hein? Isso aí. Não menosprezando nem nada, mas o pastor Paulo Júnior, eu achei que ele não ia dar conta, né? Por conta da idade, né? Debilidade. Rapaz, e o homem subiu. Né? Glória a Deus, que maravilha, né? Por falar nisso, quando... Eu tenho outra pergunta aqui, mas espera, vamos falar, porque senão não vai dar tempo, né, Júlio? Vamos lá. Quando que vai ser o Legendários Uberlândia? Como é que o pessoal acessa? Vai ter inscrição pra gente sortear? Fala aí pra nós como é que vai ser. O próximo top, ele começa dia 30 de abril e termina dia 4 de maio. 1º de maio é feriado, né? 30 de abril, 3 de maio, perdão, que é o domingo. Certo. E as inscrições já estão abertas, né? E você, homem... 1º de maio vai ser sexta? 1º de maio é na sexta-feira. Então, dia 30 de abril, 1º de maio, Certo. 1, 2 e 3. Vai ser de quinta a domingo. De quinta a domingo, certo? Começa ali por volta de 1h da tarde e termina no domingo, 2h da tarde, lá na Quinta Igreja Presbiteriana. Quer dizer que o irmão que tem culto à noite ainda dá pra ele ir à noite no domingo. Não, ele vai dar o testemunho no culto. Ele vai dar testemunho no culto. Esse é o objetivo, ele já chegou. Ele vai bênção, mostrar hein? por que foi lá. Que maravilha. E para fazer a inscrição, pode acessar o nosso Instagram lá, Legendários Uberlândia. Lá tem, na bios, lá tem o link de inscrição. Você faz e você vai receber a lista de equipamento que você tem que ter para subir a montanha, a lista básica. E no final, assim, vai dar tudo certo. Tá? Glória a Deus. Então é Legendários Uberlândia no Legendários Instagram. Uberlândia. Uberlândia Arrocha. É? Legendários Uberlândia Arrocha. Arrocha. Legendários Uberlândia Arrocha. Arrocha é o nome da nossa pista. Da pista de Uberlândia chama Arrocha. Arrocha, certo? Olha aí. E sim, nós vamos deixar aqui uma inscrição para você sortear. Julinho, cadê as palmas aí, Julinho? Põe as palmas aí pra nós, Julinho. Põe as palmas aí. Vamos deixar uma... Ganhou até palma. Você, homem aí, né? É só para homem, né? Mulher Sim. que ganhar vai ter que entregar As para irmãs, alguém, pro esposo. Isso, pro as filho, irmãs né? indicam e os irmãos para poder ir, né? A idade mínima é 16 anos, tá? E a máxima, já teve gente Aí com... eu já posso, então. Já teve gente aí com... Já teve gente aí com Você 80 pode pela anos. mínima ou pela máxima? 86, tá beirando. Tá beirando, tá no caminho aí. Olha aí que benção. Então, gente, olha, nós vamos sortear uma inscrição pro Legendários. Para você poder participar, segue o nosso perfil, Uberlândia 89 Maravilha. Precisa seguir o perfil Arrocha, Legendários Uberlândia Arrocha. Legendários Uberlândia Arrocha. Você já vai marcar ali para nós 3 homens que você acredita que precisem no Legendários, tá bom? Nós vamos fazer a postagem agora à tarde e vamos fazer o sorteio com pelo menos uma semaninha antes. Dá tempo, né, de organizar tudo, não dá? Até segunda, dia 23. Até dia 23. Então, que sortear, a gente faz esse sorteio até dia 22, 23, para vocês poderem participar. Gente, é um baita de um presente. Que é isso, vai meu mudar Deus a do vida céu. de uma família. Olha vai só. mudar a vida de uma família e nós vamos orar para que seja uma pessoa que realmente tenha necessidade, não tenha condição financeira de ir, e que precise ir mesmo. A gente recebe aqui várias mensagens, não vou citar nomes, né, de homens que pedem oração porque perderam realmente o casamento, às vezes estão afastados, ou morando na mesma casa, mas já não estão juntos mais. Então é uma oportunidade desse homem também ter essa transformação. Tem uma história de uma pessoa que não subiu aqui em Uberlândia, mas que é uma história de transformação de vida, que eu guardei isso aqui e fiquei impactado com o testemunho dele. Para ser bem rápido, ele tinha um filho de 11 anos de idade, que ele não conhecia o filho. E ele foi no Legendários. E no final do Legendários, ele catou o telefone e ligou pro filho dele para conhecer o filho dele. Olha que poderoso Deus é. E ele usa o Legendários. Não é o Legendários, mas é Deus usando. Então, assim, é muita coisa extraordinária que se a gente for contar as histórias aqui, nós vamos ficar rolando aqui muito tempo. Meu Deus, E tem coisas que não podem ser comentadas, gente, porque cada um vai viver uma experiência, né? Eu lembro sempre quando eu fui num encontro com Deus, que eu mandei uma pessoa da minha igreja aí, e quando ela voltou, eu falei, como é que foi? Me explica lá as mensagens e tal, pra ver se eu já sei, né? O que vai passar lá. E ela falou, não posso contar pro senhor, só tem que ir lá pro senhor viver, né? Eu falei, não, mas aí... Eu vou pôr você de disciplina na igreja, porque te mando lá de espião, você volta com essa conversa
conversa, né? Mas depois que eu participei, eu entendi. Realmente não adiantava explicar. Se ele tivesse explicado, eu ia achar que eu tinha entendido, que eu sabia do que se tratava, mas eu não sabia. A experiência é que vai trazer a mensagem. Aproveitando a oportunidade, fica o convite ao pastor, para que suba conosco agora em abril. Eu vou arrastar o meu pastor lá, o Anderson também, né? O Anderson da Terra lá do Marileus, ele tá precisando ir. Ô, Anderson, vamos nós dois, né? Ele fica com o negócio que ele é jogador de futebol e tal, mas eu acho que não tem... Vamos ver, vamos pra montanha, vamos viver essa experiência. Vamos juntar os nossos irmãos, estamos aí com a Sal da Terra Caraíba, com o pastor César já está conosco, o pastor Lorival da Zona Sul. Rodrigo. Então, assim, e o que é legal da Rocha, os legendários, que é muito raro você achar, nós temos diversas denominações, diversos pastores, padres, que estão dentro do movimento e que estão construindo junto, porque entende que o reino, né, ele é coletivo. Isso é muito importante para nós da Rocha, né? Muito importante, muito importante. Mais importante que qualquer outra coisa é essa transformação que está gerando. Aí a placa denominacional, se é evangélico, ou espírita, católico, enfim, independente, ou até ateu, isso não importa. O que importa é esse resultado que está realmente trazendo transformação para a vida das famílias, como o João Júnior estava falando, que a gente entende que realmente é importante. Eu tinha mais uma pergunta aqui, mas não vai dar tempo de responder, eu nem vou entrar no assunto, né? Porque vocês falaram sobre um dos papéis do homem, né? O ser masculino é ser provedor. Aí tinha uma pergunta aqui que mandaram para a gente, para o programa Entre Nós, que acontece toda quarta-feira ao meio-dia, dentro do Almoço com a Palavra. É a questão da mulher ganhar mais do que o homem, se o homem, nessa relação, seria o provedor. Mas não vamos responder, vamos deixar no ar, a gente responde. Né? E eu vou deixar vocês voltarem, inclusive. Cara, responde isso em 30 segundos. O senhor consegue? Não, se o senhor conseguir, se manda... não responder, eu respondo. Pessoal, atenção então, aqui, vamos lá. Atenção à pergunta. No casamento não existe marido ganha mais, mulher ganha mais. Casamento, você soma toda a provisão e vira uma coisa só. Então, eu não ganho mais do que a minha mulher, nem a minha mulher ganha mais do que eu. Deus usa uma porção maior da minha mulher para prover a casa ou usa uma porção maior minha para prover a casa. Mas ninguém ganha mais. Entendi. E nesse contexto, então, o homem não deixou de ser provedor. Claro que não, porque não é o dinheiro que vai determinar isso. A provisão. Senão quem ganha mais manda. E outra coisa, não se trata só de provisão de dinheiro, trata-se de provisão de visão, de direcionamento, de sacerdócio, provisão espiritual. Vocês vão ter que voltar aqui, porque eu já vi que o assunto aí, não é, João? Já, o negócio aqui já está virando um podcast daqueles que não pode faltar em casa, né? Mas eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a vocês pela oportunidade de estarem aqui com a gente. Quero compartilhar aqui a mesa para vocês poderem fazer suas saudações finais, começando da minha direita aqui com o nosso deputado João Júnior, já ficando mais uma vez o convite para uma prestação de conta, porque o Uberlândia merece, tá? E deixando aqui também, o senhor sabe, pastor Lúcio, que vindo do João Júnior, para nós é um convite muito especial, né? E ele já havia falado, o Silésio também havia falado, um abraço para ele, sobre essa questão do senhor ter um espaço aqui, o senhor tem muito a acrescentar. Eu vi, em 30 segundos ele respondeu um negócio que eu achei que ia dar uma briga feia e ele respondeu aqui, sem briga, não é, Júlio? Não é? Esse homem tem que estar aqui compartilhando essa sabedoria, Amém. Porque a gente percebe que muita gente precisa, realmente, né? Então, já está aqui o intimato. É isso aí. Primeiro, agradecer, né, a participação nesse programa tão especial, que é o dia de hoje, para a gente vir trazer as informações que Uberlândia tem em Legendários. Uberlândia Amém. Tem um movimento que está obcecado por melhorar famílias. E esses homens que aqui estão trabalhando muito em oração para que você que está nos ouvindo venha participar e restaure você e sua família. Muito obrigado, pastor Carlos. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Até a próxima aí. E vamos criar um programa legendário aqui também, né? Vamos criar um programa legendário aqui. Acho que é importante para a gente começar a divulgar o que é o correto para a população. Eu já estou com a cor do legendário, né? A Rádio Maravilha já é legendária. A rádio é legendária. A rádio do legendário. A rádio do legendário, é isso aí. Um abraço a todos aí, grande abraço e conte sempre comigo. Um Amém. Quero agradecer a 89 pela oportunidade, privilégio de estarmos aqui falando daquilo que é paixão, né, no nosso coração, que é o Ministério, o Movimento dos Legendários. Fica aí para você um desafio, participar conosco, subir a montanha e de ser transformado. Glória a Deus. Também quero agradecer à rádio, né, 89.7, pela oportunidade que foi dada aos legendários.
E aqui a gente mostrou só um pedacinho do que é os legendários, né? Nós temos a nossa parte social, nós temos a parte de mudança também na sociedade, que servimos na sociedade. Inclusive o próprio João Júnior foi representando a manada de Uberlândia, de Juiz de Fora e o Bar, quando teve os desastres. Tem o REM. Tem o REM, que é um reto empoderamento matrimonial, que é o encontro de esposos, né, com suas esposas. As tem informações legados, disso tudo encontramos tudo lá isso no tem Instagram. no site. Temos o legado, que é os legendários indo com os filhos, porque a gente não gasta tempo com os nossos filhos. Então, o legendário é só a porta de entrada. Faça sua inscrição, você terá muita coisa para estar conosco. David, e aquela oração que tem, eu não sei se é uma vez por mês, lá no... Perfeitamente. Convida o pessoal. Então, todo primeiro domingo do mês, às 6 horas da manhã, também o lugar que nós escolhemos foi abaixo de muita oração, né? Foi. Que é um lugar estratégico, que é onde que sai todas as decisões da nossa cidade, certo. que é ali na Câmara Municipal de Uberlândia, nas 3 bandeiras. Então, nós estamos às 6 horas da manhã, nosso primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês. Isso. Pode, quando tem modificação, é porque está tendo top, a gente comunica dentro das redes sociais. Ali é onde a gente manifesta para o nosso mês, já agradecendo, crendo que o Senhor vai cuidar de nós naquele mês. Então, nada mais é que ter a dependência de Deus no mês que está vindo. Então, você é o nosso convidado, esteja conosco. Nós estamos tendo a média de 300 a 400 homens que estão lá, curvando os joelhos, adorando ao Senhor e mais, clamando pela nossa nação, ainda mais nesse tempo que nós estamos hoje, tempo de mudança política, tempo de mudança, a gente precisa orar e pedir de Deus sabedoria, quem que nós queremos que nos lidera. E é um baita do milagre, né? 300 homens, 6 6 horas da manhã, um baita no domingo. domingo. Às vezes de bar de chuva. Só legendário e bêbado. Quer dizer, o de abril já foi, né? É o primeiro domingo. Maio não vai ter, porque o primeiro domingo vai ser no segundo domingo. segundo domingo. Vai ser no domingo então, no segundo subsequente. domingo de maio vai ter essa oração lá. Então, todo mundo convidado aí. Tá? Agradeço aí a vocês pela oportunidade. Agradeço a você, ouvinte, aí, por ter ouvido a gente, ouvido o que a gente fala de paixão, do nosso coração, do que Deus fez na nossa vida. E o nosso desejo é que Deus faça mais ainda na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Tá? Venha participar assim da nossa edição do Top aí, é a nossa 4ª edição, nosso Top. E você é o nosso convidado. Venha participar. Vamos estar lá em nome de Jesus, né, gente? Glória a Deus. Mais uma vez a nossa gratidão por vocês estarem aqui. Deus abençoe os queridos ouvintes, sempre presentes aqui com a gente. Vem aí o Ai Maravilha, 2ª edição de hoje, porque a rádio que toca o som do céu também é a rádio das notícias, das informações com credibilidade. Continue aí com a gente. Amanhã estamos de volta ao meio-dia no almoço com a palavra, com o Entre Nós. Deus abençoe a todos. Fiquemos aqui debaixo da paz e da graça de Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Você ouviu Almoce com a Palavra.